o time aí, o bajulado da imprensa com medo, porque o Flamengo termina o jogo pedindo pro juiz terminar o jogo. O Renato sabe o que é a importância de um clássico, a importância de você reverter um resultado, e ele faz boas trocas. Ele coloca o Vasco pra frente ali na reta final e consegue um empate. Guarda a escalação. Peraí, vou guardar os melhores ali pra eu mudar no intervalo. E aí, acerta o time e o Vasco consegue um empate. Ele não, ele soltou o time, falou, ó, o rei do Rio sou eu sei como fazer esse campeonato acontecer. E o Vasco amassou o Flamengo no final. A verdade é essa. Se tem mais 10 minutos, o Vasco virava esse jogo aí. Pessoal, e um jogo que parecia já perdido, o Vasco foi lá e buscou empate. E se tivesse mais um pouco de tempo, assim que nem o Ronaldo falou, o Vasco teria virado essa partida. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando a respeito dessa partida, a respeito do Vasco? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos de clássico, é o Carioca. Quem diria? Depois de fazer 2-0, o Flamengo viu o Vasco da Gama empatar o jogo, terminou a partida com aquele gostinho de derrota e o Vasco bem feliz com o resultado inesperado. Renato Gaúcho. Alô, torcida do Flamengo! O clássico dos milhões ganhou mais um capítulo daqueles na tarde deste domingo no Maracanã. Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Vasco ficaram no 2-2, em um jogo quente, movimentado e cheio de emoção até o fim. O time comandado por Leonardo Jardim começou com tudo e abriu o placar logo no início. Lino cruzou na área, Pedro ganhou da marcação e soltou uma bomba. 1-0 Flamengo. Aos 25, quase o segundo. Pedro recebeu de Luiz Araújo e bateu de primeira para fora. 3 minutos depois, o Vasco respondeu. Thiago Mendes levantou na medida para Rojas. Varela cortou. Na sobra, Piton mandou para fora. O Cruz Maltino seguiu em cima. Brenner puxou contra-ataque. Tinha opções, mas arriscou de longe e não levou perigo. O Flamengo respondeu à altura. Pedro recebeu de Lino e achou Luiz Araújo. O camisa 7 finalizou e Paulo Henrique salvou o Vasco de calcanhar. Na sequência, Plata obrigou Léo Jardim a fazer grande defesa. O Vasco ainda balançou a rede no fim do primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento de David. Já na volta do intervalo, o Flamengo não precisou de muito tempo para ampliar. Pedro invadiu a área e foi derrubado por Paulo Henrique. Após revisão no VAR, pênalti marcado. Jorginho foi para a cobrança e fez o segundo. O rubro-negro teve chances de matar o jogo. Plata e Léo Pereira tentaram, mas Léo Jardim estava esperto. E aí entrou em cena o dedo de Renato Gaúcho. As mudanças do treinador surtiram efeito. Aos 38, na bola parada, Nuno levantou na área e Robert Renan apareceu livre para diminuir. A torcida vascaína cresceu no Maracanã e empurrou o time até o fim. No último minuto, Cuesta cruzou e Hugo Moura deixou tudo igual, 2-2. Então é uma emoção muito grande. Já errei muito aqui, né? Já errei muito, já fui vaiado, já fui exaltado, já fui aplaudido. Hoje eu saio aplaudido, então é continuar trabalhando para não deixar a peteca cair, porque a gente sabe como o futebol é dinâmico. Para o Flamengo, um gosto amargo. Entregamos, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar principalmente nos corredores, onde eles cruzaram com muita facilidade e eles acabam por fazer 2 golos de cruzamento, um de cruzamento e outro de bola parada. Toda a gente é responsável, mas eu sou o grande responsável porque eu não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. Do lado do Vasco, o sentimento foi outro. Muitos jogos nós cedemos a vitória para o adversário, empatamos e foi com sabor de derrota. Hoje é sabor de vitória. Não que o meu time tenha jogado mal, não, pelo contrário, que eu acabei de falar. Eu dei os parabéns pelo meu grupo, pro meu time, o que eles fizeram em campo hoje. Pelas circunstâncias, pelo adversário que nós enfrentamos, hoje a gente saiu com uma lavada daqui sim. O clássico dos milhões contou com uma presença importante. Há 15 dias da convocação para a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, assistiu à partida aqui do Maracanã. O zagueiro Léo Pereira e o atacante Pedro, do Flamengo,
são jogadores que podem aparecer na lista final do italiano. O defensor esteve na última data FIFA e segue no radar. Já Pedro vive grande fase. São 16 gols em 26 jogos na temporada. Depois de um ano passado marcado por lesões, o atacante volta a sonhar com a seleção. Edu, se o Flamengo sai vitorioso, o nome do Pedro seria aclamado porque realmente foi o protagonista. Porém, a garra, a concentração e o Vasco acreditar no resultado até o último segundo acabou sendo o destaque do clássico. Sim, Renata, mas eu acho que o Pedro não pode ficar nessa coisa de porque não ganhou. Acho que a apresentação que ele vem fazendo com a camisa do Flamengo está chamando a atenção, né, pelo desempenho que ele vem fazendo, não só os gols e bonitos gols, eu acho que a entrega, o posicionamento dele. Agora, por outro lado, o Vasco, com o Renato Gaúcho, ele coloca um time para cima, sem medo, os jogadores do Vasco arriscando, confiando. Eu acho que isso que é bacana. A gente, quando vê a entrevista do Renato Gaúcho, ele fala assim, eu dou tranquilidade para que eles possam entrar em campo, para que eles joguem da maneira como eles são acostumados. Então a gente está vendo isso no Vasco. O Vasco realmente tem aquele DNA, tudo bem, tomou 2 gols, agora eu vou para cima. E foi para cima e foi merecedor do empate. Chiquito, e a gente vê que o Vasco da Gama ganhou do líder Palmeiras, empata de maneira heróica nesse clássico com o Flamengo, mas é um time que ainda não decolou na tabela. E tá também na Sul-Americana, tem outros interesses, mas eu acho que esse empate tem que ser valorizado sim pelo Renato e seus comandados. Até 37 do segundo, perdendo de 2-0. E o Flamengo visivelmente, aí eu não sei se pela Libertadores na semana, se é pela Copa do Mundo, se é pela sequência de jogos, pelos desfalques, né? O Flamengo começa a controlar o jogo, né? 2-0, 37 do segundo tempo, dá uma recuada. Rapidinho aqui, pessoal. Discordo do Chico, acredito que o Flamengo ele quis desmerecer o time do Vasco e foi surpreendido. Essa é a minha opinião. Vocês concordam? Deixa aqui nos comentários, hein? Enquanto isso que do outro lado tem um adversário que, como você falou, já virou o jogo contra o próprio Palmeiras, virou, sob comando do Renato, né? Virou o jogo contra o São Paulo, é um time que não desiste. E é clássico, né? O Renato sabe o que é a importância de um clássico, a importância de você reverter um resultado, e ele faz boas trocas. Ele coloca o Vasco pra frente ali na reta final e consegue um empate, e aí fica com sabor de vitória pro Vasco e, consequentemente, o Flamengo, que viu o Palmeiras tropeçar, tinha a chance de encostar mais, perdeu 2 pontos. E por mais que seja um elenco espetacular, diferenciado do Flamengo, quando você não tem Arrascaeta, Lucas Paquetá, não tem Pulgar o meio de campo, acaba enfraquecendo. Ele até coloca o De La Cruz para dar uma cadenciada, mas não adiantou muito. E Robert Renan, Rona, fazendo gol pelo Vasco. Então, e o rei do Rio ainda é o Renato Gaúcho, porque ele, quando pega os times cariocas, ele sabe como lidar. Geralmente, quando você está tomando 2-0, você se preocupa mais ainda em fazer uma marcação forte para não tomar o terceiro, né, Edu? E vira e mexe, fica beliscando. Ele não, ele soltou o time, falou, ó, o rei do Rio sou eu sei como fazer esse campeonato acontecer, eu sei que o Flamengo tá com problemas do outro lado, ele colocou o time para cima. E o Vasco amassou o Flamengo no final. A verdade é essa, que o 2-1 no final seria péssimo pro Vasco, porque o que eles colocaram em campo nos 15 minutos finais, a pressão que eles colocaram, era até para ter uma virada, era para ter uma virada histórica do Vasco. Mas não aconteceu, mas teve um grande resultado que você sair de um 2-0, beliscar os 2-2 e deixar o time aí, o bajulado da imprensa com medo, porque o Flamengo termina o jogo pedindo pro juiz terminar o jogo. Acaba, juizão, acaba, todo mundo acaba, e o jogo continua, se tem mais 10 minutos, o Vasco virava esse jogo aí. Mas antes, vamos lá com o Rafa Marques, trazendo também as informações do Vasco, que arrancou esse empate no finalzinho de jogo. Acho que lá não tem gosto de cabo de guarda-chuva, né, Rafa? A sensação é outra. Seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Eu nunca experimentei guarda-chuva, mas eu entendi mais ou menos o que o Pedro Henrique Torre quis dizer, viu, Glaucia? Bem-vindo a esse horário maravilhoso do Sport Center 1, horário da manhã. O fã de esporte que acompanha a gente sabe que esse horário é o horário no qual ele fica absolutamente bem informado. E agora com essa opção, a partir de 11h30 também, com o Fala Fonte do Bruno Vicari e toda a sua turma. Beijo pra Mari, abraço pro Jailson e pro fã de esporte. Pois é, muitas camisas do Vasco na manhã desta segunda-feira sendo vistas pelas ruas da cidade maravilhosa. Estou aqui no Maracanã
e várias pessoas caminhando, correndo em torno do estádio e com camisa do Vasco, camisa branca, camisa preta, camisa templária. O Vascaíno deixou o clássico de ontem com aquela sensação de gosto de vitória, apesar do empate, porque o gol foi marcado pelo Hugo Moura aos 51 minutos e meio do segundo tempo. Foi o último lance do clássico. Antes, o Robert Renan já tinha feito o primeiro gol, quando o Vasco perdia por 2-0. E se a gente analisar a partida do ponto de vista estatístico e até mesmo do ponto de vista técnico, eu entendo que é correto dizer que, apesar do Flamengo ter tido chances mais claras, o Vasco teve uma solidez maior de jogo, mais finalizações e até não merecia a derrota ontem. Por isso, esse empate no final acabou sendo muito comemorado. Com o Renato Gaúcho, o Vasco tem 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. E é importante dizer também, um outro dado bem curioso, que da Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco é o time que mais recuperou pontos depois de tomar o primeiro gol nos jogos. 11 pontos no total, confirmando aquela tese do time da virada e também a maneira como o Vasco se comporta em campo e tem conquistado, né, resultados, porque é um time que não desiste, atua de maneira firme, contundente, joga o seu jogo até o final. Exatamente em cima dessa linha foi desenvolvido o discurso do técnico Renato Gaúcho após o jogo em entrevista coletiva, enaltecendo o valor do time, dizendo que o empate teve esse sabor de vitória. Vamos acompanhar. Muitos jogos nós cedemos a vitória para o adversário, empatamos e foi com sabor de derrota. Hoje é sabor de vitória. Não que o meu time tenha jogado mal, não, pelo contrário, que eu acabei de falar. Eu dei os parabéns pelo meu grupo, pro meu time, o que eles fizeram em campo hoje. Mas pelas circunstâncias do jogo, você tá perdendo por 2-0, ter que se expor, que a gente foi para dentro do time do Flamengo, deixando espaço para a qualidade do jogador do Flamengo, é meio que suicídio. Mas mesmo assim, eles tiveram cabeça, tiveram personalidade, tiveram confiança de jogar, botar a bola no chão. E aí, diante disso, o enaltecimento do Renato Gaúcho, a sua equipe, para o jogo de quarta-feira contra o Audax Italiano pela Copa Sul-Americana. O Vasco é o líder da sua chave, o jogo vai ser fora de casa. Nesta partida, a equipe será representada por jogadores de reservas e alguns do Sub-20. Renato Gaúcho, suspenso em competições Conmebol, sequer vai viajar com a delegação para o jogo contra o Audax Italiano no Chile. O Vasco está em 13º, ainda ocupando a metade inferior da tabela de classificação, mas o sentimento cruzmaltino é bom após o empate ontem, por sinal, o 4º empate consecutivo entre Flamengo e Flamengo em jogos de Campeonato Brasileiro. Glaucia. Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Renato Gaúcho ele deu uma motivação a mais para esse time do Vasco? Acho que o Vasco foi o primeiro jogo em muitos anos que o Vasco não joga com medo, né? Aparentemente. Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? E confrontos entre Flamengo e Vasco. São 9 vitórias do Flamengo, 5 empates e nenhuma vitória do Vasco. A última foi em 5 de março de 2023 pelo Campeonato Carioca, 1-0. Mas os nossos repórteres trouxeram bem, a gente também ouviu aí na palavra dos comandantes, né, amigos, a sensação que cada um sai desse clássico. E aí, muito na linha do que o Jardim falava, Jailson, é o que o Pedro também trazia. Um Flamengo que não conseguiu sustentar o resultado que construiu e até o domínio que teve no primeiro tempo, principalmente. Sim, eu concordo com o Jardim, concordo com o Rafa, concordo com o Pedro também. Até os 38 do segundo tempo, o Flamengo ganhava por 2-0. Acho que o ponto principal é o controle. Eu fico muito com o que o Jardim falou. Porque no momento que ele tira o Jorginho, o Flamengo perde o controle da posse da bola, perde ali a tranquilidade na hora de sair jogando, e era o Jorginho que fazia isso ali no meio campo. Claro, a gente tem que lembrar que ontem não tinha o meia, né, não tinha o Arrascaeta, não tinha o Paquetá, não tinha o Carrascal, e aí o Jardim tenta com Plata, na verdade, né, porque o Luiz Araújo entra nessa posição, só que o Luiz Araújo fica aberto. O Plata que tenta ali circular por trás do Pedro, mas não é um jogador que vai reter a posse da bola, que vai ter um pouco mais de qualidade na hora do passe. Ele também tende a acelerar quando tem oportunidade. Então, de fato, para mim, o Flamengo sentiu também na hora da mudança do Bruno Henrique. O que ele fala de marcar o corredor era justamente isso, que o Lino faz isso o tempo todo, consegue marcar ali o lateral adversário e não deixa a oportunidade desse cruzamento sair de forma fácil. Então, para mim, fica também em relação aos dois zagueiros, né? Os 2 gols que o Vasco conseguiu fazer foi entre o Léo Ortiz e o Léo Pereira. A zaga que ano passado, né, que o Felipe Luiz sempre destacava em relação a ganhar campeonato,
No jogo de ontem, de fato, os 2 gols saem ali nas costas dos 2 zagueiros, entre os 2, né? O gol do Robert Renan de escanteio e esse gol aí do Hugo Moura nas costas do Léo Pereira e do Léo Ortiz. E o Renato fala ontem, né, na coletiva, a gente analisou, observou que o Flamengo toma alguns gols assim. E aí ele busca o empate dessa forma, né? Acho que a gente tá no momento de entender que o Vasco pode buscar o resultado a qualquer momento do jogo, assim, independentemente do adversário. Porque foi praticamente a porta de entrada do Renato no Vasco, né? Assim, a carta de apresentação dele já foi essa. Buscando resultados. Ele fala, né, sobre ajustar o time para ele ser um pouco mais defensivo e depois começar a sair mais pro jogo com o passar, né, das rodadas e das partidas. Mas essa entrevista do Leonardo Jardim, ela me fez voltar naquele 4-0 pro Atlético Mineiro que o Flamengo ganha. E no segundo tempo a reportagem de campo traz a informação de que ele não estava gostando do Flamengo baixar, cadenciar o jogo, e aí eu lembro que a gente estava juntos no linha de passe, eu falei, o Flamengo se permitiu porque era o Atlético Mineiro. Se fosse algum outro time que buscasse mais o resultado, ele poderia sofrer. E aí faria muito sentido o que o Leonardo Jardim falou, né? Mesmo com 4-0, ali não estava 4-0 ainda, estava 2, acho 3, não lembro. Ele não gostou da postura do time no segundo tempo, início, ali meio de segundo tempo. Então acho que ele entende muito bem, né, sobre isso, sobre você ter a mentalidade de segurar o resultado e essa responsabilidade que ele pontuou. Agora, méritos também, assim, absurdo do que o Renato vem fazendo nesse Vasco, né? Ontem ele descansa alguns jogadores, explica por que ele fez isso, é quase que incontestável, né? Tudo que ele escolhe de peça e de sistema, é muito ponto pra ele. E o que ele fala até, né, de um time que se lança e tem que fazer isso, ele perder de 2, vai perder na vontade, de 5, porque na técnica, ele vai ter às vezes, que buscar, né, e acaba chegando. O comportamento da equipe do Flamengo quando tem aberto, né, os placares, eu estava até fazendo a conta ontem, 15 jogos do Jardim, 9 jogos o Flamengo abriu o placar antes dos 20 do primeiro tempo. Então, a torcida meio que visualiza essa questão do time recuar muito. Então, essa é uma discussão que a gente pode seguir depois, né, ao longo dos próximos jogos. E sobre o Renato, sobre o Vasco e tal, esse sabor vitória de fato, mas entra muito também uma discussão que a gente estava tendo ontem no Linha, né, o Pedro Ivo e o Eugênio, questão da escalação do Vasco inicial. Porque tem alguns jogadores tecnicamente muito bons, né? O Rojas mesmo, o Andrés Gomes, que não tinha condições, questão física, mas tem uma discussão que a gente pode ter também em relação a Brenner e David e o Spinelli. Na referência de ataque. E o Pumita na ponta direita, que também tem ali um pouco mais de dificuldade. E aí depois que o Renato acerta o time, é esse o ponto. O Renato tem acertado o time depois. Enfim, parece até que ele erra, né? Guarda a escalação. Peraí, vou guardar os melhores ali pra eu mudar no intervalo. E aí acerta o time e o Vasco consegue o empate. Aí o trabalho aparece, ajeitei. Exatamente. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? O Vasco que ontem buscou empate. Foi surpreendente essa postura do Vasco. Por que eu digo que é surpreendente? Porque o Vasco nos últimos anos ele não tem conseguido ganhar do time dos caras, né? Já teve até de tomar a goleada histórica aí recentemente. Só que o Renato Gaúcho ele não se abateu com o resultado que estava. O Vasco começou perdendo logo no início do jogo por 1-0, depois tomou o segundo gol. Enquanto a partida estava 2-0, o time do Vasco ele não estava recuando. A gente viu um jogo aberto. Teve momentos que tinha mais ataques, né, chutes ao gol do que propriamente faltas. E raramente isso acontece em clássicos, tá? É um jogo mais trucado, então tem mais falta do que chute ao gol, chutes ao gol. E esse jogo foi diferente. Teve muitos momentos da partida, eu acredito que até terminou assim, de mais chutes ao gol do que faltas. Então mostrou que foi um jogo aberto. A gente viu lá, o Vasco se defendia, mas também o Vasco atacava, tinha contra-ataques de ambos os lados, e isso mostra que o Renato Gaúcho está assim, com um olhar diferente para o time do Vasco. E mesmo assim, o Vasco é aquele time que a gente não pode desacreditar dele até que o juiz acabe a partida. Então o Vasco foi lá e buscou empate, que nem o Ronaldo falou no início do vídeo. Acredito que se tivesse mais 10 minutos, esse time do Vasco teria surpreendido e tinha metido um 3-2 aí de virada. Seria mais uma virada histórica do time do Vasco. Felizmente o gol foi no finalzinho, felizmente e infelizmente o gol foi no finalzinho, então não deu tempo para o Vasco continuar a sua reação. Mas isso que importa, continuamos sem perder e agora, né, a gente vê e tira a dúvida realmente que clássico é clássico, jogo à parte. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.